Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria, com muita gratidão que estamos iniciando mais uma reunião do nosso grupo de leitura do dia 6 de novembro de 2021. Queremos agradecer muito pelo dia de hoje, onde tivemos o nosso bazar fraterno e foi tão bom, tão amigo, tão carinhoso, tão bom estar lá junto dos nossos amigos, dos nossos irmãos da Casa Adelino. E também queremos aproveitar esse instante para lembrar que esta semana fez aniversário o nosso querido amigo Pedro, que ele também receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa amizade, que Jesus o abençoe muito. E hoje é o aniversário da nossa querida Marilda Nalda, que também aniversaria, que ela receba também o nosso abraço, o nosso carinho e que todos eles sejam abençoados e amparados por Jesus. Vamos iniciar a nossa reunião com muita alegria, com muita gratidão, endereçando à nossa querida Sônia também o nosso abraço, o nosso carinho e que ela se restabeleça rapidamente e que esteja entre nós, porque é muito bom ter a nossa querida amiga Sônia junto de nós. Então vamos dedicar também o nosso trabalho, a nossa reunião de hoje à nossa querida Sônia. Vamos iniciar com a prece inicial pela nossa amiga Leiner. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita Adelino de Carvalho. É neste momento que todos nós levaremos nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade que trabalha em nosso favor. Com os ensinamentos do nosso Mestre. Nós contamos, sabemos que temos toda essa colaboração de todos, e nós pedimos não só para nós aqui, família, mas para todas as famílias, para todos a humanidade, tanto nós aqui encarnados quanto os desencarnados, que todos possam usufruir desses bons fluidos que eles nos passam. E lembrando, neste momento, que nós todos pedimos para esse pessoal que desencarnaram, estão sendo sepultados neste momento, com um desencarne tão trágico, mas que todos possam ser amparados pela espiritualidade e seus anjos guardiões, tantos que foram, tanto a família que ficaram. E assim nós pedimos que nós podemos, cada vez, todos nós, melhorar os nossos sentimentos, melhorar os nossos pensamentos, para que nosso coração possa perceber melhor o carinho, o amor de Jesus. Para isso nós vamos deixar por encerrado tudo que nós pedimos neste momento para iniciarmos nosso estudo da noite de hoje na Casa de Adelino de Carvalho. Boa noite, pessoal, e muito obrigada a todos. Nós agradecemos muito, Leiner, a sua linda prece, que Deus a abençoe. E agora nós vamos chamar a nossa querida amiga Vilma, que conhecemos hoje lá no bazar. E foi com uma grata surpresa, uma alegria conhecer você, viu, Vilma? Que Deus a abençoe também. Então ela vai fazer a leitura do Evangelho para nós, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e os itens 1 e 2. Obrigada, Vilma. Então, dando continuidade ao estudo da noite de hoje, vou
Rogamos a Deus que nos abençoe e nos proteja. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. 1. Pilatos, tornando a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está calculado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Que assim seja. Que assim seja, Vilma. Que bela leitura, Vilma, que você fez para nós. E agora nós vamos chamar a nossa querida Alessandra para ler o Livro dos Espíritos, a questão 959. Boa noite a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nada, vida futura, questão 959. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos. Antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Referente à questão 393. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pode impedir de considerar o quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro no dia de amanhã, que se torna depois do instante fatal. A questão é grave, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos no país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não nos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre? A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem, mais negligente durante sua vida, chegado o momento supremo, se pergunta o que vai tornar-se e voluntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não o colocou aí em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade depois da morte. Que nos importaria com efeito sobreviver ao nosso corpo se nossa essência moral deveria se perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Boa noite, que Jesus abençoe a todos.
Agradecemos você, querida Alessandra, pela belíssima leitura, e agora nós vamos pedir ao nosso senhor Vicente para iniciar com os comentários. Boa noite, meus irmãos do tão querido Centro Espírita Adeline de Carvalho. Que Jesus abençoe e ampare a todos. Nós vamos conversar aqui com um comentário do Evangelho e no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E nós vamos tentar um comentário, apesar de que com dificuldade, mas que precisamos muito observar essa leitura, que nós devemos muito seguir esses deveres que Jesus nos ensinou. Pilatos torna a perguntar a Jesus, nos seus encontros, perguntou: sois o rei dos judeus? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, o meu povo não ia deixar, ia impedir de eu cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. E como de fato, se o reino de Jesus fosse aqui, como é que nós ia aceitar essa tragédia contra ele? Sofreu, pior não tem jeito, e não murmurou, apenas nos deu o ensino, dizendo: amai uns aos outros como eu vos amei. É o maior ensino que Jesus já deu. Amar uns aos outros como eu vos amei. Sofreu sem murmurar. E para nós ele deixou que é para amar uns aos outros como a si mesmo. E ele fez mais forte ainda. Amou como eu vos amei. E não murmurou, não fez gesto de vingança, hora nenhuma. E então, como ele é o nosso guia e modelo, nós não podemos esquecer desses ensinos tão grandioso, tão bom desse tanto. E deu o ensino da vida futura. Se nós não tivesse a vida futura, nós poderíamos ter uma vida mais ampla, mais solta, considerar pouco o nosso semelhante, mas nós temos a vida futura, que não podemos esquecer hora nenhuma. Todos nós passamos pela reencarnação e todos nós precisamos muito. Sem a vida futura, com efeito a maior parte dos nossos preconceitos morais não teria nenhuma razão de ser. É a vida futura, nós devemos muito a ela e precisamos caprichar,
fazer todo o que nós puder na prática do bem e do amor ao próximo, da caridade, da benevolência para com todos os nossos semelhantes. Os ensinos de Jesus, colocado como um dos primeiros no início dessa obra, porque talvez é o ensino mais necessário, já pôs de início dessa obra, porque deve ser ponto de mira de todos os homens. Agora imagina, o ponto de mira de todos os homens que interessa pela justiça, pela vida terrestre e concorda com a justiça de Deus. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de Jesus, que é o nosso guia e modelo, que sofreu mais do que ninguém e não murmurou nada, não reclamou, não fez gesto de vingança, apenas mais amor. Com todo o sofrimento, amou mais ainda. E nós temos ali umas trovinhas que está aqui no livro Trovas para Outro Mundo, e fala assim: não digas que amas a Deus sem serviço à humanidade. Deus traz nas mãos invisíveis, nos braços da caridade. Há dois climas diferentes, onde o mal desponta e viça. A justiça sem a força sem a justiça. As fortunas e as pessoas, quantas lutas as consomem. O homem procura o ouro revela o homem. Poeira no redemoinho, pó que sobe e cai por fim. Há muita gente no mundo que sobe também assim. Deus tinge de verde a erva, mostrando em toda a extensão que nunca falta esperança para os caídos do chão. Que Jesus vos abençoe e ampara a todos os meus irmãos do tão querido Grupo Espírita Adeline Carvalho. Muito obrigado. Senhor Vicente, que Jesus o abençoe também por trazer para nós esses comentários tão bons que nos trazem tantos ensinamentos, tranquilidade aos nossos corações, força, coragem. Muito obrigada, Senhor Vicente. Muito obrigada pelos versos tão lindos que o Senhor hoje falou para nós. Muito obrigada. Que Deus o abençoe. Muito bom ouvir o Senhor. Traz paz para o nosso coração. Obrigada, Senhor Vicente. E agora nós vamos chamar o nosso querido amigo, irmão Marco Antônio. Boa noite, irmãos e irmãs da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É uma grande alegria a gente estar aqui novamente, reunidos para comentarmos um pouco sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, mostrando, buscando na doutrina a aplicação para a nossa vida diária. Na mensagem de hoje, tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos, ela fala especificamente sobre a vida futura.
E Kardec fala que esse deve ser o nosso alvo permanente. É claro que todos nós temos os nossos compromissos atuais, mas nós nunca podemos esquecer da necessidade de focarmos as nossas vidas sempre pensando na sua continuidade. Que a vida não é só o que se resume aqui. Muitas pessoas materialistas buscaram focar as suas vidas somente aqui na Terra. Muitas sociedades, inclusive, que hoje em dia, em muitas sociedades, inclusive avançadas do ponto de vista material, as pessoas deixaram de acreditar na vida espiritual, na vida futura. Passaram a acreditar somente na vida material e conseguiram grandes avanços. Há sociedades hoje que praticamente baniram a miséria, a fome e os problemas que sempre assombraram a humanidade. Mas, e depois? E depois que esses problemas forem resolvidos, como já foram em muitas sociedades, em muitos locais do mundo, países da Europa, da América do Norte, né? Se a gente pensa no Canadá, se a gente pensa na Suécia, se a gente pensa na Finlândia, se a gente pensa na Dinamarca, e por aí vai, na Austrália, né? Muitos países já conseguiram avançar bastante nesse campo. Mas, e a questão das misérias morais que nós carregamos? E mais do que isso, somente o foco na vida presente, as pessoas perdem o próprio sentido da vida, porque nós somos espíritos e ansiamos, necessitamos de ter uma visão que nos contemple o futuro espiritual, porque nós precisamos disso como estímulo maior para nossas vidas. Então, muitas dessas sociedades, embora louváveis os esforços que tenham feito para resolver os problemas materiais, elas muitas vezes se entregam a problemas morais graves que levam ao suicídio, ao alcoolismo, às drogas, aos divórcios, enfim, há problemas, né? Problemas conjugais, problemas familiares gravíssimos às vezes, e não só lá, aqui também. Mesmo em regiões, né, como as nossas, por exemplo, onde grande parte dos problemas materiais já foram avançados, a gente mesmo mora aqui numa região do estado de São Paulo, onde a gente vê muito pouco problema econômico mais grave, de miséria. Existe ainda, mas muito pouco em relação a outras regiões que a gente já morou, né? Então, existe hoje em dia uma prosperidade relativa nessas regiões, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde a gente vive. Mas aqui mesmo, né, onde a gente mora, aqui em Jales, nossa região, embora não tenha esses problemas tão graves, pelo menos numa magnitude tão grande como existem outros problemas do Brasil e do mundo, a gente vê problemas gravíssimos de suicídio, pessoas cometendo atos errôneos, né? Problemas com drogas, problemas, enfim, problemas que as pessoas buscam um vazio. E a gente vê hoje em dia um problema se agravar muito no mundo, inclusive, que é o suicídio de jovens, porque eles não conseguem ver o futuro que nós entregamos para eles, somente baseado nas coisas materiais, na prosperidade material, é insuficiente. É bom, não é ruim, mas é insuficiente. Temos fome e sede de eternidade, porque somos espíritos eternos. E é isso que a doutrina espírita nos mostra. E é isso que Jesus veio nos mostrar. O reino dele não é um reino transitório da matéria, mas é o reino do espírito, que é imortal. E nós devemos ter sempre isso em vistas em nossas vidas. Nunca podemos perder isso das nossas mentes, para não cairmos no vazio, para não cairmos no abandono, né, espiritual, né? Precisamos ter sempre em vistas que a nossa meta maior sempre é a vida espiritual. Que tudo aqui é importante, mas sempre como se fosse uma preparação para a vida espiritual, que é a vida verdadeira e infinita. E é para isso que nós devemos nos preparar, tanto no ponto de vista moral, quanto do ponto de vista também do conhecimento, do ponto de vista
da inteligência, do desenvolvimento das nossas aptidões espirituais, né? Então, o desenvolvimento espiritual é a meta do espírito, e esse desenvolvimento não termina nunca. É para isso que devemos estar sintonizados sempre, não somente para o dia a dia. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, ele vive de pão também, mas precisamos de alimento espiritual para buscar, precisamos da ideia de vida eterna e buscar essa vida eterna, que é a vida do Espírito, dentro de nós. Que o Senhor nos conforte, nos oriente e que possamos sempre erguer nossa cabeça em todos os momentos, como um nadador que, ao nadar, ele sempre ergue a cabeça para ver o rumo que está tomando. Precisamos sempre erguer nossa cabeça, olhando para a vida espiritual como uma verdadeira vida, nossa verdadeira pátria, e para a qual todos nós estamos destinados. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, Marco Antônio. Que Jesus esteja junto de nós. E muito obrigada. Nós agradecemos o teu comentário tão esclarecedor. E agora nós vamos pedir ao nosso querido amigo irmão Pedrinho para que leia uma página do Livro da Esperança para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas da Casa Espírita Adelino de Carvalho. No trabalho de hoje, eu vou ler do Livro da Esperança, Na Construção do Futuro, capítulo 3. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus. Todo cristão, pois firmemente crê que na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor e quedasse muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara o que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram a amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas.
Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Boa noite, nosso querido Pedrinho. Que bela leitura desta página maravilhosa, Pedrinho. E agora nós vamos chamar a nossa querida Mara para fazer o comentário dessa mensagem. Boa noite a todos, rogando a Jesus, o Divino Mestre, amigo de todos os momentos, que Ele nos abençoe com a sua paz e que o nosso coração esteja feliz, alegre e aberto para o estudo dessa noite. Então, vou falar um pouco hoje sobre a lição intitulada Na Construção do Futuro. É o capítulo 3 do livro da Esperança, uma psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o que o Emmanuel nos traz aqui, nessa lição, é uma proposta e nos leva a refletir sobre a importância de pensarmos sobre a imortalidade de espíritos que somos. Ele fala de uma proposta de imaturidade de nossos corações, que invertem os valores muitas vezes por conta do materialismo que vivemos envolvidos por ele. E então Emmanuel nos convoca a todos nós a essa sugestão apresentada por ele de estendermos as mãos de solidariedade, de fraternidade, para essa construção de um futuro que nós já sabemos que começa no hoje e no agora. E durante toda a lição, nós passamos realmente a perceber, enquanto estudamos, a riqueza desse texto e a fragilidade nossa e de tantos corações, os quais nós convivemos com os mesmos, que aos poucos nós fomos invertendo esses valores, buscando nos sustentar pelo materialismo, pelo aqui e agora. E Emmanuel sempre, em suas transcrições, ele sempre nos sugere a proposta da compreensão e do servir, do auxiliar, ajudar, cooperar tantos corações. Corações esses que por qualquer motivo ficam presos a ilusões. Eu gostei muito quando ele diz assim: nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Ou seja, o que ele quis nos dizer aqui é que todos nós somos vítimas das nossas ilusões, da nossa pequenez, de compreender e aprofundar nos ensinamentos do Evangelho. Evangelho esse que nós sabemos que é o sol que clareia e que norteia a nossa vida. E ele nos pede que nós tenhamos olhos de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Então esse texto, ele nos traz algumas observações muito significativas para que a gente possa ficar mais atento nessa construção do futuro, porque nós sempre esperamos muito que alguém faça por nós. E ele começa o texto dizendo isso, que nós esperávamos que já tivesse muita coisa pronta. E na verdade, essa construção, ela é feita por todos nós.
é uma soma daquilo que cada um de nós faz para que nós tenhamos realmente uma colheita melhor. E essa colheita, ela começa no hoje. Assim, Emmanuel começa a nos trazer o que é que pode nos trazer desenganos nesse processo. E nós já vamos perdendo ao longo dessa caminhada. E ele sempre nos pede para não desanimarmos nesse caminho. Tanto que ele nos traz aqui a lembrança de que nós temos uma longa evolução e que a nossa caminhada não é só do hoje, do agora. Nós somos aprendizes, estamos aqui vivendo experiências para que nós possamos cada vez mais ampliar as nossas virtudes e o nosso entendimento do Evangelho. E o Emmanuel, ele vai dizendo aqui para nós ficarmos atentos àquilo que tem nos desanimado e assim nos tornando esses irmãos com fraqueza, alimentando as nossas fraquezas, olhando mais para as dificuldades e nos desalentamos nesse caminho. Como ele nos diz muitas vezes, nós deixamos nos envolver pelos sentimentos de ciúme, de poder, de abuso. Então, o trabalho de amarmos uns aos outros é o que vai nos levando para esse futuro que todos nós almejamos, nesse reino de amor, nesse reino de concórdia, que o Mestre nos fala no Evangelho de João e que Emmanuel coloca aqui no início dessa lição. Ou seja, é preciso que nós comecemos a praticar essa lei de amor, de justiça, de caridade, todos os dias, para que assim o nosso futuro seja edificado nessa rocha firme e segura. Então, uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Obrigada pela oportunidade. Querida Mara, muito obrigada por esse comentário belíssimo, nós te agradecemos. E agora nós vamos pedir ao nosso querido amigo Pedro que continue com os comentários. Muito boa noite a todos os irmãos queridos da casa querida Adelino de Carvalho. Antes de começarmos, gostaria de agradecer o carinho pelas felicitações do meu aniversário de todos os companheiros dessa casa querida. E sobre a mensagem do livro da Esperança, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, queremos dizer que, de fato, o reino de Jesus ainda não é deste mundo. Mas, atravessando a transição planetária, deixando para trás o mundo de provas e expiações, adentrando o mundo de regeneração, podemos considerar que cada vez mais estamos mais próximos do alvo, ou seja, deste reino divino, do que estávamos até então, embora ainda bastante distantes. Mas observamos na mensagem de Emmanuel o aspecto onde nós temos dificuldade de entender o que seja essa vida eterna, este reino celeste. E os espíritos, especialmente através da obra de André Luiz, vêm nos esclarecer de forma bastante lúcida o que vem a ser o mundo espiritual, que em muitos aspectos, para nós, não difere tanto de coisas que já existem na Terra. Casas, construções, veículos, automóveis, estatísticas, políticas, embora tudo de forma mais sublimada. E essa obra de André Luiz, especificamente, nós gostaríamos de trazer ela aqui como um comentário para dizer a todos que ainda não a leram, para que o façam. Porque ali temos um exemplo claro, talvez o mais claro de
todos que tenhamos notícia, em toda compilação espiritual da humanidade sobre o que é o mundo espiritual. Esse reino divino que está ao nosso alcance, não de anjos celestes e de pessoas extremamente evoluídas ou espíritos crísticos. Embora alguns desses espíritos vivam nessas colônias, como por exemplo Nosso Lar, Alvorada Nova e dentre outras. Mas espíritos que fracassaram, que vêm errando bastante, como nós todos, e que já estão cansados deste homem antigo e buscam a renovação, como é, ao longo da série André Luiz, o próprio André Luiz. Então, fica o convite que eu queria trazer da leitura de todos os livros da série de André Luiz para entendermos melhor esse reino, que ainda é o prelúdio, podemos dizer, do reino verdadeiro. Porque Nosso Lar, por exemplo, ainda é uma colônia pertencente à psicosfera terrestre. E a Terra ainda é um planeta com bastante aspectos de provas e expiações, embora já tenhamos, de alguma forma, adentrado, colocado os pés no mundo de regeneração. Mas imaginemos, então, que não deve ter universo afora. Realmente, a partir do conhecimento, porque poucos de nós vivemos e aproveitamos essas colônias espirituais, como o André Luiz, como o Emmanuel, como a benfeitora veneranda e como tantos outros espíritos. Curioso ressaltar dessa falta de compreensão do que vem a ser esse reino celeste, que nós temos muita compreensão do que vem a ser o inferno. Porque, óbvio, temos passado as nossas últimas estadas no mundo espiritual em regiões umbralinas, em regiões infernais, em regiões onde reina o ciúme, a vingança, a prepotência, a mágoa, o desprezo, a indiferença. No entanto, se estamos realmente cansados de todos esses sofrimentos, significa que já conseguimos vislumbrar esse novo reino, esse reino divino, que podemos dizer, para a nossa condição evolutiva, são as moradas como Nosso Lar, como essas colônias, ou até mesmo alguns postos de socorro aqui na Terra. Porque se desencarnarmos e tivermos a oportunidade de irmos para uma dessas colônias, então já acredito que para todos nós estará maravilhoso, porque ali, dada a felicidade relativa que podemos alcançar, existe essa felicidade. Que nós possamos, então, nos esforçar para sermos merecedores dessa felicidade relativa que nos compete e que nos é possível alcançar ainda nesse planeta, ainda encarnados, sintonizarmos com esses benfeitores, para então, quando desencarnarmos, nos encontrarmos plenamente e fisicamente nesses lugares de paz e luz. Muita paz e votos sinceros de um ótimo final de semana e uma ótima semana para todos nós. Que assim seja. Pedro, nosso querido amigo, irmão, muito obrigada por estes ensinamentos que nos trouxe. Muito bom, Pedro. Nós te agradecemos muito. E agora nós vamos passar para a nossa querida Ana Cláudia, para fazer uma leitura de uma poesia de Cornélio Pires para nós. Alma sem fé. Em carta você me pergunta, meu caro Antônio Peri, de que modo almas sem fé costumam viver aqui? Diz você, almas sem fé, e a sua definição faz com que a gente medite nos assuntos tais quais são. A você posso afirmar, de quanto agora conheço, cada qual depois da morte procura o próprio endereço. Quem se dedica a elevar-se no campo do dia a dia, vive no além pela fé, no trabalho a que servia. Mas quem anda mundo afora, sem ideal ou sem crença, na terra ou fora dela, está naquilo que pensa. Nesse caso, vale pouco a morte por nova estrada, a mente em desequilíbrio
continua alucinada. Quem viveu só para si segue essa linha incorreta, e é tanta gente no embrulho que eu mesmo fico pateta. Você recorda o João Panca? No roçado da parede, desencarnado em preguiça, vive atolado na rede. Garimpeiro apaixonado, Manuelino de Inhaxica, sem corpo, mora na serra, caçando mina de mica. Tanto pensava em comida, que altino de vista bela, no além traçou na cabeça a forma de uma panela. Bebedor como ninguém, nosso Anselmo Rosmaninho já morreu há muito tempo e está no copo de vinho. Sempre parada no ouro, desencarnou Dona Rita. Está sem corpo há 10 meses e a pobre não acredita. Conquistador morreu Nico. Hoje, ao fazer-se presente, ele ataca de fantasma e as moças correm na frente. Tanto buscava adorar-se que Esmeraldina Botelho, depois de desencarnada, não larga a face do espelho. Sem esforço em que progrida, tal qual por aqui se vê, é muita gente que vive sem saber como e por quê. A vida sem ideal é trilha na contramão, dificuldade e perigo seguindo sem direção. Use o carro de seu corpo, servindo e amando com fé. Quem age e confia em Deus não precisa marcha ré. Cornélio Pires, pela psicografia de Francisco Cândido de Xavier, no livro Baú de Casos. Obrigada pela oportunidade e um grande abraço a todos. Fiquemos todos com Deus. Querida Ana Cláudia, que versos maravilhosos do nosso querido Cornélio Pires, né? Em versos, ele nos mostra, né, a vida, né? Como é a vida de muitos, né? E de todos nós, né? E como devemos melhorar. Obrigada, Ana Cláudia. Um abraço, minha amiga e irmã. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe. E agora nós vamos chamar a nossa querida Iandra para fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos ao Divino Mestre a dádiva de termos estado todos reunidos em seu santo nome e por tantos ensinamentos e aprendizados valiosos. Pedimos pela saúde dos enfermos e que o Senhor, meu Pai, possa levar paz a todos os recintos que se encontram em desarmonia e que sua divina e santíssima presença possa estar sempre no coração e na alma de todos que se encontram em aflições, para que possa haver amor, esperança e alegria. Que os bons espíritos possam estar sempre ao nosso lado, nos intuindo de bons pensamentos e de boas ações, e que leve paz, amor e fraternidade à humanidade inteira. Prece de cartas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirão até vós, como grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar vossa misericórdia.
Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que para das nossas almas o espelho possa refletir a vossa santíssima imagem. Assim seja. E com as bênçãos de Deus e dos mentores espirituais da nossa amada Casa Adelino de Carvalho, damos por encerrada a reunião de hoje. Que a paz e o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Assim seja, querida Yandra. Obrigada, nós agradecemos a sua prece tão linda, tão assim, inspirada. Que Jesus a proteja, a abençoe e toda a sua família. Obrigada, Yandra. E chegando ao final da nossa reunião, agradecemos a oportunidade, agradecemos por estar aqui e por todos nós estarmos aqui, e que Jesus esteja conosco, nos amparando, nos fortalecendo durante toda a semana. Um abraço a todos, uma boa noite.